Olá, como vão vocês? Tudo bem? Nós temos um tema muito interessante hoje para falar sobre bondade, fé, temperança, alicerces do crescimento no lar. Já que estamos esta semana comemorando Dia das Mães, amanhã é o Dia das Mães, né? Nós podemos fazer uma retrospectiva das nossas vidas como mãe, outros como esposas, né? Outros avós e avós que têm sido donos do lar, dos seus netos, bisnetos também, não é? E é muito interessante pensar e poder ver como Deus nos ensina a respeito dessas coisas. Se a gente for para Lucas capítulo 8, a gente conhece ali a história da parábola do semeador, onde a semente caiu em várias terras, no qual os pássaros veio e comeu, outro cresceu no meio dos espinhos, outro cresceu em má terra, terra seca, outro cresceu em boa terra. E a gente vai focar nesse versículo 15 do capítulo 8 de Lucas, que diz assim: e a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Olha que interessante o que ele fala: a semente que caiu em boa terra, ouvindo a palavra de Deus, essa semente conserva num coração honesto e bom, e dão frutos com perseverança. Realmente nós não podemos, se não for o Espírito de Deus, nós não conseguiremos ser bons, nem honestos e nem ser perseverantes para dar bons frutos. Por isso que nós temos que viver sempre na palavra do Senhor. Já lá em Romanos 2, 6 e 7, é muito interessante o que ele diz. Ele diz assim: o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna, aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção. Aqueles que buscam fazer as obras do Senhor, fazer boas obras, terão a recompensa do nosso Deus, a recompensa, a vida eterna para aqueles que perseverarem em fazer o bem. E lá em Atos 6, 4 ele diz: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Se nós não perseverarmos em oração e na leitura da Bíblia, nós jamais conseguiremos ser perseverantes, até como mães, ou esposas, ou donas de casas, ou amigas, ou servas do Senhor, ou liderando um ministério, ou num trabalho, em que quer que seja. Se a gente não colocar diante de nós essa ideia, eu vou perseverar, eu vou procurar ser fiel, a gente não consegue, se não for no Senhor Jesus. Lá em Mateus 24, 13, ele diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha, quando tantos pensam que pela sua capacidade, ou por estar sempre na igreja, ou por fazer um ministério na casa do Senhor, ou por ser dizimista, ou por fazer boas obras, acham que vai ser salvo. Nada disso. Aqui ele diz: aquele que perseverar até o fim. E nós temos que perseverar até o fim em várias maneiras que a Bíblia ensina. Desculpa. A partir do momento que aceitamos Cristo, essa semente caiu em boa terra. Nós procuramos produzir, dar bons frutos. Procuramos ser honestos diante de Deus e com os homens. Procuramos ser boas donas de casas. Procuramos fazer a obra do Senhor. Ser dizimistas, ofertistas, ser obediente aos mandamentos do Senhor, e assim vai, tantas coisas que o Senhor nos pede,
quando nós tentamos cumprir o que a palavra de Deus diz e perseverarmos até o fim, esses, é o que a Bíblia diz, herdarão a vida eterna, estes serão salvos. Em Marcos 13:13, ele diz: sereis odiados por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Aqui a gente vê outra coisa para ser salvo, né? Se perseverar até o fim no Senhor. Então entramos agora no tema sobre mães. Deus construiu o homem para a mulher, projetou o homem para a mulher e a mulher para o homem. E a partir de um relacionamento se vêm os frutos, os filhos, não é? E a partir desse momento existe em nós um compromisso muito maior. Compromisso como mãe, como esposa, e a partir do momento que já está gerando um filho, começa uma nova responsabilidade de ser mãe. E como é difícil muitas vezes com os anos depois que somos mães, muitos desistem, muitos não estão nem aí para que os seus filhos estão vendo, ou que os seus filhos estão ouvindo, ou as amizades que os filhos têm, ou que os filhos vestem, ou onde os filhos vão. Acham que realmente quando são adolescentes ou adultos, eles podem fazer realmente o que quiserem. O importante é que voltem para casa, o importante é que tenham um bom relacionamento comigo, ou com meu pai, ou com a mãe. O importante é não perder eles de vista. E muitas vezes nós deixamos de confrontar certas situações com os nossos filhos, que muitas vezes são rebeldes, filhos que não têm respeito com os pais, filhos que vivem nas drogas, filhos que estão presos. Muitas vezes mães desistem por N situações. Mas a palavra de Deus ensina o contrário, que nós devemos perseverar até o fim, com bondade, com amor, com temperança. Nosso comportamento é muito importante para a educação dos nossos filhos. Nossas atitudes é muito importante, porque eles guardam tudo aquilo que eles ouvem, veem e aprendem de nós. Se nós formos lá na palavra de Deus, em Tito, capítulo 2, há algo aqui que também está relacionado para mães, para mulheres idosas, para viúvas. E lá no capítulo 2, ele fala: as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem. Mas a gente vê aqui que, quando ele fala as mulheres idosas, isso não significa somente as mulheres depois de 60 anos. A partir do momento que você casa e você tem essa responsabilidade como mãe, você está sendo observada dentro do seu lar, pelo sogro, sogra, primos, tios, tias, filhos, primos, toda a parentela, além do mais toda a vizinhança, toda a sociedade. Então há um compromisso muito sério, a fim de que nossos filhos vejam que nós agimos diferente. Aí versículo 4 ele diz: para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes. Podemos também dizer para que ensine aos seus filhos a serem prudentes, né? Que essas mulheres amem a seus maridos, porque quando ama o marido e trata bem, os filhos vão fazer da mesma maneira com os seus companheiros e vice-versa. Porque nós refletimos para os nossos filhos, nós somos espelho para nossos filhos. Nós refletimos aquilo que estamos fazendo ou dando para eles, eles farão no futuro também. E aqui ele diz: e sejam moderadas, castas, boas donas de casa,
sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Ora, sejam moderadas na maneira de falar, moderadas no comportamento, moderada nos trajes. E aqui ele diz, castas, boas donas de casa. Quantas mães hoje não são boas donas de casa? Preferem trabalhar fora, colocar os filhos numa creche, os filhos crescendo em ambientes que não deveriam, não querem assumir responsabilidade como mãe, coloca na casa dos avós como responsabilidade de ser uma segunda mãe ou um segundo pai para os netos, quando não é responsabilidade dos avós. As mães muitas vezes trabalhando fora, se preocupando muito mais com a sua aparência física, estando sempre no salão, cuidando da pele, cuidando da sua maquiagem, cuidando de ter sempre roupas novas, saindo, volta a hora que quer, não cozinha em casa, não faz nada como uma boa dona de casa. E muitas vezes isso é muito, muito perigoso, até para o relacionamento com o companheiro. Porque o companheiro chega do trabalho e vê a casa toda desarrumada, a cama do jeito que dormiram ainda está. Às vezes a dona de casa está em casa, mas está vendo televisão, está conversando o tempo todo com a vizinha, ou o tempo todo no celular, na internet, ou vendo um filme, ou manda ele chegar e cozinhar, fazer qualquer coisa para comer. Chega em casa, a mulher está mal vestida, fedendo a cozinha, sem tomar banho, não cuida de levar os filhos para a escola, põe para os filhos comerem qualquer coisa, dormirem a qualquer hora, deitar a qualquer hora, ver qualquer programa na internet, os filhos pequenos terem celulares, não acompanha o que essas crianças estão vendo no celular, não acompanha amizades que elas têm, os amigos que eles têm, onde elas vão, onde eles voltam. E isso é um perigo muito grande. E muitas vezes mães, pais pagam um preço muito caro de ver às vezes filhos nas drogas, filhos presos, filhos corruptos, filhos imorais, filhos que não respeitam os pais, porque os pais não deram respeito, não deram amor aos filhos. E a palavra de Deus diz que a vida é sempre um retorno, né? O que a gente semeia, a gente colhe. Como é importante que nosso comportamento, a nossa conduta de cristã seja diferente. O crescimento pessoal da nossa salvação, ela requer mudanças, quebrantamentos, renúncia e principalmente perseverança na oração e na leitura da Bíblia. Você que é mãe, você que crê em Deus, você que tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Quando os filhos vão para a escola, o pai vai para o trabalho, você está em casa, você tem bastante tempo para ler a Bíblia e orar, buscar o Senhor. Quanto tempo você está na presença do Senhor? Quantas vezes você orou pedindo a Deus proteção pelo seu marido no trabalho, na viagem, ou até chegar em casa de noite, onde ele está? Orar pelas amizades deles, os amigos deles. Você tem acompanhado seus filhos também? Como mãe, você tem orado por seus filhos? Tem acompanhado seus filhos? Ou tem deixado seus filhos fazerem o que quer? Num contexto familiar, em um ambiente não cristão, isso requer muito mais sabedoria nas decisões a tomar. E é muito, muito difícil, porque hoje a gente vê que existe bem mais mulheres cristãs do que homens cristãos. E quantas mulheres, por serem cristãs, deixaram a casa do Senhor, deixaram o seu ministério para poder acompanhar o marido. Porque ele está em casa só no fim de semana, eu tenho que acompanhá-lo todo fim de semana onde ele vai. Se ele vai para a praia, eu vou com ele. Se ele vai sair com os amigos, eu vou com ele. E onde fica Deus nessa história para você? Onde fica o crescimento espiritual?
dado para seus filhos, você colocando os seus pés plantados na casa do Senhor? Que influência você tem sido como mãe, como esposa cristã? Porque é muito difícil mesmo. Eu passei por essa experiência e é muito importante a gente ser perseverante. E se a gente não orar por nossos filhos, não perseverar em oração e na leitura da Bíblia, nós vamos pagar um preço muito, muito mais alto do que nós já pagamos agora. Então é importante que não desista de seus filhos. Abrace-os. Ame-os. Diga mesmo que o ama. Abrace. Quantos pais hoje não abraçam seus filhos? Quantos filhos não recebem mais amor de seus pais hoje? Quantos casais não estão mais dependentes de Deus, estão simplesmente dependentes da igreja, de ouvir a palavra no domingo e voltam para casa? Quantos não são bons pais? Quantos não são bons maridos? Quantos não são boas esposas? Quantos não são boas mães? Quantos não são bons filhos? Muitos filhos que foram ensinados no caminho do Senhor e que você investiu na palavra de Deus, mas hoje você vê tudo o contrário do que você ensinou. E aí, o que fazer? Desistir? Não, desistir jamais. Persevere. Nós temos que viver o verdadeiro evangelho, a fim de que possa, mesmo que gere conflitos com o parceiro ou com os filhos, nós temos que viver o verdadeiro evangelho. E se necessário for, um evangelho em silêncio, no testemunho de vida, que fala mais alto do que as palavras. Que adianta eu ir para a igreja todo domingo com meus filhos, chegar em casa brigando com o marido o tempo todo, ouvindo filmes pornô, músicas pornográficas, falando palavrões, com roupas indecentes, com agressividade, agressões dentro do lar. Que comportamento é esse? Isso não é comportamento de um cristão, né? Se temos mesmo um amor de Deus verdadeiro em nós, precisamos lutar e perseverar, mesmo que a nossa família não reconheça o nosso esforço. Se estamos mesmo buscando ensiná-los dentro da palavra de Deus, estaremos sujeitos mesmo a críticas, a desprezos e até mesmo a ser odiados por eles. E foi isso que aconteceu comigo. Mas a Bíblia fala, e nós não podemos estranhar isso, está escrito lá. Marcos 13:13, sereis odiados por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Chega um momento que seus filhos se tornam adultos, eles tomam seus caminhos, criam asas e voam. E aí, qual é a nossa obrigação como mãe? Somente orar. Mesmo vendo que eles estão indo por caminhos que não são cristãos. Mesmo vendo que eles te rejeitam, ou nos rejeitam por sermos cristãos, ou não querem mais ouvir nada de nós por sermos cristãos, ou não querem ouvir nada de Deus porque somos cristãos, perseveremos até o fim. É muito importante perseverar ensinando aos filhos, aos netos, mesmo quando eles não reconheçam esse nosso lado espiritual. Por mais que a gente ensine nossos filhos na casa do Senhor, por mais que eles tenham escutado histórias bíblicas, foi um líder de louvor, fez ministério na igreja e hoje se desviou. Eles precisam ter suas próprias experiências com Deus. Eles podem ter orado como crianças entregando a vida a Cristo. Sim, minhas filhas fizeram isso. E hoje ainda não estou vendo elas no caminho do Senhor. Mas tenho que perseverar até o fim. Porque em Jó está escrito que a árvore mesmo morta, ao cheiro das águas ela brotará, mesmo morta. E se eu vivo no caminho do Senhor, e eu estou perseverando em oração, a gente sabe que a Bíblia diz, orai sem cessar, perseverai em oração. E se obedecermos em perseverar,
Que Deus tome o controle da vida deles, dos pensamentos deles, das músicas que ouvem, dos trajes, dos ambientes onde vão, das coisas que fazem, que nós não vemos e Deus vê. Vamos continuar perseverando assim mesmo. E a gente sabe que os maiores conflitos que acontecem com nossos filhos é quando chega a puberdade, né? E quando tem pais, um cristão e outro não, eles ficam meio divididos. Vai um lado com o pai, o outro lado com a mãe. E depois estão sem caminhos certos e não sabem o que fazer. É muito difícil para eles. Até quando eles tenham suas próprias experiências com Deus. Então temos que entender que eles vivem num conflito muito grande. Não é pelo fato de ter ido à igreja, de ter frequentado a escola dominical, que eles são cristãos. Não. Enquanto a pessoa não der a vida a Cristo mesmo, não é cristão e pode cair. Até seu marido, até você mesmo. Talvez está acostumada porque foi criada no Evangelho, mas talvez nunca se decidiu mesmo para Jesus. E agora esfriou e não quer saber mais da igreja. E vê os filhos indo por outros caminhos. Falta uma verdadeira conversão, viver o verdadeiro evangelho de Deus, né? Então é muito importante que, independente que aconteça o que aconteça com os nossos filhos, nós precisamos perseverar. Você que talvez tem filho preso, ou nas drogas, ou no lesbianismo, ou no homossexualismo, ou que são pedófilos. Você talvez que tem um filho ou uma filha que foi violentada dentro do seu próprio lar por um tio, ou um primo, ou um pai. Ou mãe que você aceita o que o pai fez e não olha a situação de seu filho. Você tem que olhar e respeitar que seu filho é um ser humano e que ele precisa ser amado, que tem que agir com justiça, de acordo com a situação vivida. Nós não podemos cruzar os braços e deixar para lá, não. A partir do momento que somos mãe, nós temos uma grande responsabilidade sobre nossos filhos, porque os filhos são herança do Senhor. Deus nos confiou os filhos. E nós sonhamos tanto, né, quando estamos gestantes. Eu escrevi até um livro para minhas filhas, desde que nasceram. Sim, até quando saí de casa. Todas as coisas que elas fizeram estão ali. É muito bom, é muito galardoador ser mãe, independente de a gente ver a recompensa. Porque eu espero no galardoador, que é Deus. E nós, como mães, neste dia que comemoramos o Dia das Mães, talvez você perdeu um filho, talvez você tenha vergonha de seu filho, talvez você rejeita o seu filho, odeia seu filho, menospreza seu filho, não quer que seu filho venha na sua casa, porque não gosta do genro, ou porque não gosta da nora, quem quer que seja. Mas sofre porque ama os netos e está sem ver os netos porque a filha ou o filho não traz. Então existem certos tipos de conflitos que fez com que você desistisse de seu filho. Se você desistir de seu filho, qual é a recompensa que você vai ter? A recompensa é para aqueles que forem fiéis. E eu tenho essa convicção e certeza que minhas filhas serão salvas. Depois de ter vivido certas situações com minhas filhas, cometi erros quando casei, porque eu era órfã, não tinha família, não tinha para me espelhar, estava em outro país, com outra cultura, outro idioma. E isso tudo foi conflitos para mim também, como educar minhas filhas. E quando eu vi a rejeição delas comigo, eu cheguei a elas e fui na Suíça para falar com elas, individualmente com cada uma. Choramos juntas e eu disse, me perdoe onde errei como mãe. Mãe não é perfeita. Mãe é um ser humano que erra também. Eu errei com vocês, vocês erraram comigo, mas o melhor de tudo é quando a gente se perdoa.
se aceita como é e procura se entender um com o outro. Mas é muito importante que a bondade de Deus esteja em nós, o amor de Deus, que é incondicional, que esse Deus que nos aceitou como nós somos, nós possamos transferir esse amor incondicional também para nossos filhos, independente do que eles fizeram com você ou fez comigo, independente disso. Aí é que está a diferença. Aí é que vamos mostrar o espelho de Cristo para eles sem palavra, independente se eles lhe aceitem ou não. Se você tem o zap deles, passa uma mensagem: eu te amo, filha, minha casa é sua casa. Independente de tudo, eu sou sua mãe, eu estou sempre de portas abertas para você. Eu te amo. E é isso que eu faço constantemente com elas. Sabe por quê? Porque Deus mostra o seu amor a cada dia por mim. Mesmo que a cada dia eu erre de alguma maneira, mesmo que eu entristeça talvez o meu Deus com alguns comportamentos, mas o meu Deus é fiel comigo. Ele não desiste de mim. Então não desista, mãe, de seu filho. Não desista, mãe, de sua filha. Não desista de sua família. Amém? E que Deus abençoe a você. E saiba que Deus tem um propósito para a sua família. Deus tem um propósito para você como mãe. Busque mais a Deus. Vá a uma igreja evangélica. Leia a palavra de Deus. Ore sempre. E eu quero recomendar a você. Pegue sua Bíblia, comece a ler o livro de Provérbios. Logo depois de Salmos vem Provérbios. É o melhor livro de aconselhamento para a paz, como educar filhos. Você pode aprender muito através de Provérbios, como ensinar os seus filhos, como educar e criar os seus filhos, como disciplinar, porque Deus também manda disciplinar os filhos. Sim, a disciplina correta não mata os filhos. A disciplina correta é uma disciplina que no futuro você não vai ter vergonha de seus filhos. E você vai dizer: valeu a pena o tempo que eu investi com minhas filhas, com meus filhos. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos porque Tu és tão bom, porque Tu nos entende, Tu nos conhece, Tu conheces o nosso assentar e o nosso levantar, Tu conheces a nossa intenção como mãe de tratar e de cuidar de nossos filhos, e que muitas vezes nós saímos do sério, reagimos carnalmente, não espiritualmente, erramos quando disciplinamos, talvez na hora não exata, mas Deus visita os corações dos nossos filhos, que tenham um coração de perdão, que eles possam, Senhor, nos perdoar pelos erros cometidos como mães, e que nós possamos também perdoar os nossos filhos onde eles erraram, onde eles erram conosco, que possamos fazer a diferença como mães maduras, mães espirituais, mães que buscam educar no caminho do Senhor. Obrigado, ó Deus, porque a Tua palavra é a fonte no qual muda a vida, transforma a vida. E é nessa certeza que temos que nesse dia, nessa semana, quando estamos comemorando o Dia das Mães, nossos pensamentos estão ainda mais ligados aos nossos filhos. Visita nossos filhos onde quer que eles estejam. Entre com salvação, entre com um coração de perdão neles. Tire toda raiz de amargura, todo ódio, toda desunião, todo espírito de contenda, de desavença que tenha dentro dos lares, Senhor. Transforme os corações das mães, dando um coração honesto e bom, sendo boa dona de casa, tendo boa conduta, como falar, como agir, como pensar, como serva, como esposa, como mãe, como filhas ou filhos. Que Tu estejas no centro de nossas vidas. Obrigada, Deus. Obrigada pelo privilégio que Tu me dás de ser mãe, independente das provas. Sou muito feliz pelas 2 filhas que Tu me deste. E eu não desisto. Quero sempre perseverar,
sabendo que a resposta vem de ti. E um dia eu proclamarei a vitória, porque a vitória é para aqueles que perseveram até o fim. Esses serão salvos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Que amanhã tenha um lindo Dia das Mães. Não permita que a tristeza abata o seu coração. Não. Você tem um Deus que te ama, que abraça a tua alma, que te consola, que te orienta, que te exorta, que te ajuda, que te enche de força, de graça, de poder, de amor. Deus, o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, esse é o que olha 24 horas para ti e para mim. E Ele diz que a sua bondade e a sua misericórdia nos acompanha todos os dias da nossa vida. Amém? Deus abençoe. Feliz Dia das Mães para todos vocês.